Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos de volta para mais uma aula remota de Ciências da Natureza. Como vocês sabem, eu sou o professor Murilo. Na aula de hoje nós vamos introduzir o capítulo 7, capítulo que fica aí na unidade Matéria e Energia, ou seja, nós vamos mudar de unidade. Nós estávamos na unidade Vida e Evolução, nós vamos agora para Matéria e Energia. Capítulo 7, que tem como tema a matéria e os átomos, e está aí na página 96, tá certo? Desde já abram o livro de vocês e vão acompanhando comigo, tá bom? Então acredito que vocês já tenham ouvido falar nessa palavra matéria, tá certo? E que tudo que nós conhecemos ele é constituído de matéria. Então os filósofos gregos antigos eles tentavam explicar de alguma maneira como essa matéria ela é constituída. Então eles acreditavam que toda a matéria ela é formada por 4 elementos: terra, fogo, água e ar. Então, turma, essa tentativa de explicar como a matéria é constituída levou várias pessoas, que nós chamamos os alquimistas, a tentarem transformar o chumbo em ouro. Por que eles tentavam fazer isso? Porque eles acreditavam que a matéria, que tudo, era constituído por água, terra, fogo e ar, como eu já citei. E essa transformação, a transformação dos materiais, ela iria ocorrer dependendo das proporções em que cada elemento desse se apresentasse. Tá certo? Então, vocês acham que é dessa maneira que os materiais eles são criados? Eles são formados, na verdade, transformados? Certo? Então, nesse capítulo, pessoal, nós vamos estudar os diferentes conceitos envolvidos na constituição da matéria e também um dos modelos que vão explicar essa composição, tá certo? Então, quero muita atenção e vamos lá. A história da constituição da matéria. Então, turma, existem várias maneiras de explicar os eventos naturais, correto? Então, algumas delas são baseadas em teorias, outras em observações, outras em experimentações científicas, ou seja, em experimentos científicos, e outras baseadas nas crenças religiosas, beleza? Então, pessoal, já no ensino das ciências, o foco das explicações encontra-se nos conhecimentos de ciências naturais, nas quais não se utiliza as explicações religiosas que são próprias de outros domínios do conhecimento humano. Então, turma, a primeira tentativa de entender os fenômenos naturais, desvinculada da religião, ou seja, desligada da religião, foi para explicar a constituição da matéria, tá certo? Então, isso aconteceu lá no século V a.C., por um filósofo grego, né? Tem que ser um filósofo grego, chamado Empédocles, tá certo? Ele imaginou que toda a matéria é constituída por 4 elementos. Então, lembra lá dos 4 elementos que a gente falou no começo do vídeo? Beleza? Então, pela mistura desses 4 elementos. Então, e que se esses elementos em proporções diferentes seria possível constituir, obter todos os tipos de materiais, tá certo? Então, para isso ele deu símbolos para água, terra, fogo e ar, e quero que vocês observem aí na imagem. Vejam, pessoal, que são triângulos. Então, esses triângulos, eles são os símbolos utilizados para representar os elementos. Nós temos aí um triângulo invertido, né, que é a água. Aí nós temos um triângulo invertido e uma linha cruzando, que é representando a terra. Nós temos um triângulo na posição normal, representando o fogo, e um triângulo na posição normal, representando a água, tá certo? Então, turma, na página 97 nós temos um box que diz assim, box em pratos limpos, como já é de costume desse livro, que diz: quem foram os alquimistas? Eu vou ler esse pequeno texto para vocês, tá? E quero que vocês depois façam uma leitura ou vão acompanhando aí, tá bem? Então, a ideia de que todos os materiais são constituídos por apenas 4 elementos
levou diversas pessoas a tentar obter ouro a partir da combinação de outros metais. Essas pessoas ficaram conhecidas como alquimistas, a partir das ideias de Empedocles, de que o chumbo e ouro, como toda a matéria, seriam formados por fogo, ar, terra e água. Não seria possível ajustar as proporções das substâncias formadoras desses metais de tal forma que o chumbo pudesse se transformar em ouro? Essa pergunta motivou o trabalho dos alquimistas entre os séculos I e XV. Vários métodos pareceram guiar o trabalho dos alquimistas, resultando na crença de que um espírito universal poderia concentrar em uma peça particular de matéria, a pedra filosofal. Essa pedra ela teria o poder de transformar qualquer metal em ouro. O espírito universal, segundo os alquimistas, seria a energia criadora de matéria. Os alquimistas também estavam interessados em produzir o elixir da vida longa, que tornaria o ser humano imortal. Então, turma, se vocês tiverem algum interesse na alquimia, façam uma leitura, pesquisem em sites, livros, alguns conteúdos relacionados à alquimia. Inclusive, vocês podem encontrar filmes e séries animadas que falam um pouco sobre alquimia. Beleza? Então, vamos lá. Turma, nem todos os filósofos gregos da antiguidade eles tinham a mesma concepção para a explicação da natureza da matéria. Então, por volta de 400 anos antes de Cristo, os filósofos Leucipo e Demócritos, eles elaboraram a filosofia atômica. E o que era essa filosofia atômica? Eles diziam que toda a matéria seria constituída por pequenas partículas que eles denominaram átomos. O que significa átomos? Não divisível. Lembram quando a gente estudou no 8º ano a questão dos átomos, lá na aula sobre eletricidade? Então, pessoal, esses átomos seriam a porção mínima e indivisível da matéria, beleza? Então, para eles, toda a natureza era formada por átomos e pelo vazio. E que esses átomos eles eram partículas tão minúsculas que não era possível ser vista a olho nu, certo? E que esses átomos eles possuíam a mesma composição, porém tinham forma e tamanhos diferentes. E que eles sempre existiram e sempre irão existir, tá certo? Eles afirmavam ainda, pessoal, que as diferentes propriedades dos corpos elas, seriam explicadas pelas diferenças de tamanho, forma e movimentação dos átomos. Demócrito ele afirmava que todas as coisas, inclusive a alma, era feita de matéria e que essa matéria era formada temporariamente por átomos, certo? Que, na verdade, para ele só existia átomos e o vazio, beleza? Pessoal, antes da gente continuar, eu quero que vocês entendam uma coisa e lembrem-se. As ideias filosóficas sobre a constituição da matéria não são consideradas teorias. Para ser considerada teoria, é necessário que haja um estudo científico em cima, que ocorra experimentos, viu? As filosofias com base na constituição da matéria era apenas observada e não feita, aliás, e não fizeram nenhum tipo de experimento, de cálculo, de nada para comprovar aquelas ideias, tá certo? Beleza? Então, no século XVIII, um cientista chamado Antoine Laurent de Lavoisier, ele inseriu o uso da balança nas pesquisas químicas. Suas pesquisas envolvendo cuidadosas pesagens levaram a descobrir e justificar fatos que outros cientistas não tinham conseguido por subestimarem o uso criterioso da balança. Então, pessoal, a partir desse momento é que começaram a se criar teorias, porque começou-se a fazer experimentos, beleza? Então, a partir do trabalho de Lavoisier, os pesquisadores começaram a perceber que os fenômenos químicos apresentavam certas regularidades, ou seja, os fenômenos eles eram regulares, às quais foi dado um tratamento matemático, o que permitiu sua expressão na forma de leis. Então, essas leis chamadas leis das combinações químicas,
permitiram a elaboração de cálculos relacionando a quantidade de reagentes e produtos participantes de uma reação química. Genericamente, pessoal, essas leis que relacionam massas são denominadas leis ponderais, sendo a primeira lei da conservação das massas de Lavoisier. Beleza? Então agora nós vamos estudar um pouquinho sobre as leis ponderais, tá certo? Então, pessoal, nós vamos estudar as leis ponderais ou leis relacionadas à massa. E a primeira dela é a lei da conservação das massas. Então, essa lei foi proposta em 1775 por Antoine Laurent de Lavoisier, ou seja, por Lavoisier. Então, ela é popularmente enunciada da seguinte maneira. Eu acredito que você já tenha ouvido essa frase. Na natureza, nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Isso significa que em uma reação química a matéria não pode ser criada e nem destruída. Repetindo, em uma reação química a matéria não pode ser criada e nem destruída, tá certo? Então a lei de conservação das massas, ela foi proposta por Lavoisier após a realização do seguinte experimento. Veja só na imagem e vão acompanhando comigo. Então, ele colocou em um frasco uma quantidade de um metal chamado mercúrio. E ele fechou hermeticamente. O que é isso, pessoal? É fechar de maneira que nem nada do recipiente ele irá, digamos que, vou usar essa palavra, ele irá vazar, certo? E ele calculou a massa do sistema. Em seguida, pessoal, esse sistema fechado, lembre-se, nós estamos falando de sistema fechado, foi colocado em forno de alta temperatura. Após um certo tempo, ele determinou novamente a massa do sistema e verificou que essa não se havia alterado. Porém, o mercúrio havia reagido com o gás oxigênio do ar contido no frasco, formando uma nova substância, o óxido de mercúrio. Então, pessoal, por quê? Ah, professor, mas o frasco, a única coisa que tinha era o mercúrio. Não. Se você pegar um copo, provando que existe ar dentro de um copo. Se você pegar um copo e colocar uma vela acesa, a vela ela vai passar um pouco de tempo, por um determinado período ela vai continuar acesa. Porém, quando o oxigênio dali acabar, ela não mais vai ficar acesa. Por quê? Porque para ocorrer a reação química, aliás, a combustão, é necessário o gás oxigênio, tá certo? Então, dentro daquele recipiente também que Lavoisier utilizou, havia mercúrio e oxigênio, beleza? Então, pessoal, observem aí que esse experimento ele é representado pela seguinte equação: mercúrio mais oxigênio, mercúrio prateado e o oxigênio incolor. Ocorreu o aquecimento e o produto dessa reação se tornou o óxido de mercúrio, que tem a cor vermelha, tá certo? Então, seguindo aí, esse experimento ele foi repetido muitas e muitas vezes, mas sempre era utilizado as balanças e determinava as massas dos reagentes e dos produtos. Isso permitiu a Lavoisier concluir que em um sistema fechado, observem, pessoal, o sistema fechado, né, que não tem contato com o exterior, a massa total dos reagentes é sempre igual à massa total dos produtos, tá certo? Então, observe, pessoal, nesse segundo experimento aí, que nós temos o seguinte: as substâncias prata e enxofre. A massa da prata é de 53,2 gramas e a do enxofre é de 7,9 gramas. Então, quando vocês somar, façam uma conta aí, vocês vão obter 61,1 grama. Quando eu junto essas duas substâncias, que eu promovo o aquecimento de ambas, eu promovo a transferência de energia para que ocorra a reação química, né? Que só vai ocorrer a reação química se tiver algum agente, né, algum agente que vá ajudar a reação a acontecer, tá certo? Algum agente externo, tá certo? Seja aquecimento,
ou algo do tipo. Eu obtive o sulfeto de prata, uma nova substância que tem a mesma massa que a prata e um enxofre, tá certo? Então essa é a lei da conservação de massas, que independentemente da utilização da quantidade de materiais em um sistema fechado, após a reação química, aquela nova substância, o produto da reação, ele vai ter a mesma massa que os seus reagentes. Beleza? Então, vamos para o próximo assunto. Então, turma, a segunda lei das leis ponderais é a lei das proporções definidas. Vamos falar um pouquinho sobre elas, eu quero que vocês prestem muita, mas muita atenção, beleza? Então, bora lá, observem a imagem. Em 1799, Joseph Louis Prost, por meio da análise de substâncias puras, ele determinou que a composição em massas dessas substâncias era constante, ou seja, não variava, independentemente de seu processo de obtenção. Então, experimentalmente, para a obtenção de água a partir do gás hidrogênio e do gás oxigênio, foram realizados 2 experimentos cujos valores numéricos das massas dos reagentes e dos produtos são. Nós temos aí, pessoal, observem na imagem, nós temos aí os 2 experimentos de Prost. Qual foi o primeiro experimento? Ele pegou 2 gramas de gás de hidrogênio e somou, mais 16 gramas de oxigênio. Logo, ele obteve 18 gramas de água. No segundo experimento, ele pegou 20 gramas de hidrogênio e mais 160 gramas de gás oxigênio. Ele obteve 180 gramas de água. Então, vamos determinar a razão entre as massas de gás hidrogênio e de gás oxigênio nos 2 experimentos. Então, vamos descobrir se eles possuem a mesma proporção, beleza? Observem aí ainda o experimento 1. Gás hidrogênio dividido por gás oxigênio. Então, nós temos aí, qual é a grama? A quantidade de gramas no experimento 1, 2 gramas. E a quantidade de gramas no experimento do gás oxigênio, são 16 gramas. Então, vamos fazer uma continha básica de matemática. Então, se eu quero dividir um valor, a sua divisão máxima, o que eu devo fazer? No caso aí, qual seria o número que divide 2 e 16 ao mesmo tempo? 2. Então, eu vou dividir o 2 por 2, que eu vou obter 1, e o 16 por 2, que eu vou obter 8. Beleza? Segundo experimento. Então, eu tenho 20 gramas de gás hidrogênio e 160 gramas de gás oxigênio. Qual seria o número que dividiria ao mesmo tempo, o maior número que vai dividir ao mesmo tempo os 20 gramas e os 120 gramas? O próprio 20. 20 dividido por 20, 1. 160 por 20, 8. Então, pessoal, observem que a razão é a mesma. Então, se a razão é a mesma, podemos concluir que 1 grama de H2O, de gás hidrogênio, mais 8 gramas de gás oxigênio, eu obtenho 9 gramas de água. Beleza? Então, em função desses resultados, Prost enunciou a segunda lei ponderal, conhecida por lei das proporções definidas, pela qual toda substância apresenta uma proporção em massa constante na sua composição. Tá certo? Beleza, turma? Eu espero que vocês tenham entendido. Essa é a aula de hoje. Qualquer dúvida que vocês tiverem, é só entrar em contato comigo. Estarei aí à disposição para esclarecer suas possíveis dúvidas.